Muito boa tarde, estamos começando mais um Papo Reto ao vivo nas redes sociais do Agora Vale. Nesta terça-feira, dia 11 de junho, nosso entrevistado de hoje é o primeiro-tenente Paulo Henrique Monteiro, um dos comandantes da Polícia Rodoviária Estadual aqui da nossa região. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente batendo esse papo. Obrigado, Stephanie, pela oportunidade. É um prazer estar falando com o Agora Vale. Bom, e nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, que é segurança no trânsito, né? Infelizmente, é um gancho que surge após um grande acidente que aconteceu no último domingo, né, na Floriano Rodrigues Pinheiro, que deixou 10 mortos e 51 feridos. O senhor esteve nessa ocorrência? Sim, eu estive. Realmente uma situação que ficamos todos muito tristes, né? E frente a uma ocorrência onde existem... Qualquer ocorrência de trânsito que exista morte já é uma ocorrência difícil, né? Ainda mais quando ocorreram 10 mortes, mais 51 feridos, uma ocorrência que demandou um esforço muito grande, não só do policiamento rodoviário, como do Corpo de Bombeiros, do SAMU, dos médicos nos hospitais, então da polícia como um geral, né? Então... foi realmente uma situação muito atípica, não estamos acostumados a nos depararmos com uma ocorrência de tamanha gravidade, mas que dentro das possibilidades tentamos minimizar, né, os danos que haviam já sido causados naquele momento. Ainda não dá para afirmar a motivação desse acidente, né? Mas a polícia está investigando, claro. Sim, existem indícios por experiências que temos do que possa ter ocorrido. Mas temos que lembrar que o condutor também ele veio a óbito, né? O condutor do ônibus, que seria a primeira pessoa para quem poderíamos estar fazendo esses questionamentos. Então, há indícios de possível falta de freio, falam também pode ocorrer de um mal súbito do condutor, mas nós temos que fazerem os trabalhos investigativos para descobrir a causa real desse acidente que infelizmente vitimou 10 pessoas, né? É até uma situação assim que fica um alerta, né? Já que agora, essa época de inverno, aumenta muito o fluxo de pessoas utilizando a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que leva até Campos do Jordão. Então são muitos turistas, inclusive o ônibus levava turistas, né? Então fica realmente um alerta para as pessoas estarem de acordo com a manutenção do carro, né, respeitarem a velocidade da via. Sem dúvida, ninguém quer ser alertado frente a uma tragédia, né? Melhor seria se a tragédia não tivesse acontecido, mas fazendo um gancho com isso, a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro no período de frio, naturalmente no ano inteiro ela recebe seu público, mas no período de frio ela atrai ainda mais pessoas, muitos turistas vindos das diversas regiões do nosso país e utilizando o principal acesso para Campos do Jordão a Floriano Rodrigues Pinheiro. Então esse condutor que for buscar o sul de Minas, que for buscar Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e demais cidades que ali circundam, ele deve ter a responsabilidade de, antes mesmo de começar a sua viagem, verificar as condições do seu veículo, né? Condições de pneu, condições de óleo de motor, condições da parte elétrica de seu veículo, né? Condição da documentação do seu veículo e documentação do condutor. Veja que esse condutor, a partir do momento que ele decide fazer uma viagem, fazer paradas durante essa viagem é ponto importante. Então, uma pessoa que está viajando 2, 3 horas, é importante que ela faça uma parada, que ela descanse, que ela tome uma água, se alimente novamente para prosseguir essa viagem. Uma outra preocupação que temos é com as viagens no período noturno. Em que pese, normalmente, no período noturno, a pessoa enfrenta menos dificuldade no congestionamento, que naturalmente ocorre com o acúmulo de veículos, vem o sono, né? Então, assim,
Por isso que essas paradas em pontos estratégicos, e esses pontos são qual? São as bases de apoio ao usuário que existem ao longo das rodovias, tanto do DR quanto de alguma concessionária que temos aqui na nossa região, tanto da Presidente Dutra, que é uma rodovia federal que tem ali a CCR seus pontos de apoio, quanto das nossas estaduais, como ecopistas e etc., que essa pessoa pode estar programando paradas e, sem dúvida, as nossas bases da Polícia Rodoviária. As nossas bases da Polícia Rodoviária, elas são pontos de apoio, não só de fiscalização para as pessoas, elas são pontos de apoio. Então, a pessoa que quiser usar o banheiro, quiser tomar um café, as nossas bases estão lá para isso. Uma informação da condição dessa rodovia, né? O policial, como que está o meu trajeto daqui para frente, o que eu vou encontrar de dificuldade? Vou encontrar um trecho com neblina, vou encontrar um trecho chuvoso. Então, todas essas informações se conseguem com uma simples parada, né? Mas é importante, nós temos que entender que o trânsito é uma responsabilidade de todos, né? É claro que o órgão fiscalizador, a polícia como um órgão fiscalizador, e o policiamento rodoviário ainda mais específico no trânsito rodoviário, ela tem a sua responsabilidade em tudo que ocorre. Mas nós temos que lembrar que o trânsito somos todos. Nós temos que ser responsáveis por seguir, como você mencionou, a legislação de trânsito. Sendo mais específico, falando novamente do trecho de serra, em que pese ele pareça um trecho fácil, não muito sinuoso, ele é um trecho bem íngreme. Então, principalmente para veículos pesados, o condutor desse veículo ele tem que ter consciência que ele está descendo uma serra de 1.800 metros. Então, é muito íngreme. Então, essa responsabilidade de verificar as suas condições mecânicas do veículo que ele vai assumir é ainda maior. E, Tenente, houve realmente assim, algum aumento nas estatísticas de acidente aqui na nossa região? Veja que desde 2011, aí eu vou contextualizar um pouquinho mais para as pessoas que estão ouvindo entenderem o momento que vivemos hoje quando a gente fala de trânsito, não só no Brasil como no mundo. Então, em 2011, a ONU, né, através de seus estudos, ela percebeu que o número de pessoas morrendo no trânsito no mundo, e não só no nosso Brasil, era um número absurdo, né? A ponto de estar morrendo quase 500 mil pessoas mês no mundo por causa de acidente no trânsito. Ou seja, quase 5 pindamonhangabas saindo do mapa em um mês. A partir de então, os países signatários do Tratado da ONU, o Brasil é um signatário da ONU, se comprometeram em fazer campanhas e medidas de investimento para que houvessem a redução nos acidentes fatais, né? Com isso, o que nós percebemos, né, de 2011 para cá? O policiamento rodoviário, e aí eu vou falar do policiamento rodoviário estadual aqui do nosso estado, de São Paulo, ele traçou como estratégia analisar como aconteciam a maioria das ocorrências, onde tínhamos vítimas fatais e vítimas graves. E nós identificamos 5 principais infrações, isso em 2011, que levam normalmente o condutor à morte ou a um acidente grave. Essas 5 infrações são o excesso de velocidade, tá? É uma infração que normalmente leva ou a um acidente fatal ou a uma vítima grave. A falta da utilização do cinto de segurança, a questão de dirigir embriagado, tá? É uma outra situação. As ocorrências com motocicleta, tá? E as ultrapassagens em local proibido. Então, identificando essas 5 infrações, tudo, veja que essas infrações de 2011 para cá, elas sofreram, até mesmo pelo CONTRAN, que é o órgão normativo brasileiro, elas sofreram um agravo. Se você pegar o Código de Trânsito Brasileiro com relação às penalidades em 2011,
era um valor de autuação, era um valor de número de pontos na habilitação desse condutor quando ele cometia uma dessas infrações. E hoje veja que a punição é muito mais rigorosa. Veja que um condutor hoje que é pego, submetido ao teste do etilômetro, mesmo que ele se recuse a fazer, ou se ele no teste do etilômetro acusa que ele ingeriu bebida alcoólica, esse condutor, além de ter uma infração pecuniária altíssima de quase R$3.000, ele tem a suspensão do direito de dirigir imediato, né, por 1 ano. Assim que acabam os recursos dele, né, ele tem direito de recorrer, tudo. Então, findando a possibilidade de recurso dele, começa a contar 1 ano de suspensão do direito de dirigir. Então, assim, percebendo, o CONTRAN também percebeu o que nós reportamos para o CONTRAN. O que acontece é que as pessoas normalmente se envolvem em acidentes graves ou morte nessas situações. Passou-se um pouquinho a década e a gente vê uma redução dos índices de acidentes. Se a gente for comparar 2011 com 2019, graças a Deus tem morrido menos pessoas por ano. Aí a gente vem para aquela pergunta: qual que é o número ideal de mortes no trânsito? Eu falo para você, é zero. É zero. A morte no trânsito, nós não temos que tratar ela como algo aceitável. Mas a gente sabe que ela está ligada a diversos fatores. Então, fatores humanos, fatores mecânicos, fatores de tempo, mas todas elas a gente busca sempre o número zero. Posso estar sendo utópico aqui, mas é o que nós trabalhamos para isso, né? Trabalhamos para chegar ao ponto de zerar os acidentes fatais nas rodovias que eu tenho. E eu acho que a ideia também do trânsito é essa também, que as pessoas não morram no trânsito, né? Enfim, então, frente a isso, nós vimos com uma redução. Chegou agora em meados de 2015, 2016, teve um boom do celular, né? Então o celular se tornou algo mais do que um aparelho para você, um recurso para tudo. Ele virou um mini computador, ele resolve tudo, você você faz tudo pelo celular, você paga suas contas, você usa o banco, e as redes sociais, e essa necessidade das pessoas de estarem reportando imediatamente o que estão fazendo, de ficar sabendo imediatamente o que o colega está fazendo, levou a que as pessoas começaram a usar muito celular. E hoje nós percebemos que muitos acidentes são ligados ao uso indevido do celular. O celular é uma ferramenta maravilhosa, mas ele combinado com direção, existem diversas pesquisas que comprovam que não dá certo. Mais de chance. Ele aumenta muito, tá? Então, assim, se tem... Isso não é difícil de pesquisar, se qualquer um que tiver curiosidade colocar na internet, hoje nós estamos na internet também, para o pessoal, e pesquisar sobre essa questão de celular, vai ver diversos testes feitos que não tem como. Eu, pessoalmente, eu comparo uma pessoa dirigir mexendo no celular com uma pessoa com deficiência visual, ou seja, uma pessoa cega dirigindo. Porque você tira totalmente os olhos da sua atenção principal. Então é uma infração muito grave que também entrou naquele rol de 5. Então nós tratamos hoje com uma 6ª infração também que damos muita atenção e mensuramos para que ninguém gosta de fazer multa em ninguém tem prazer disso. Minha intenção é que os meus que trabalham diuturnamente não visualizem nenhuma infração em nenhum veículo e nenhum condutor. Mas nós percebemos que quando a gente começa a combater fiscalizar essas infrações, a tendência é que os acidentes reduzam ano a ano. Qual é a infração mais frequente que vocês costumam pegar aqui na nossa região? Bom, a nossa região ela tem muita pista simples, né? Então a ultrapassagem local proibido ela é recorrente. Tá? Em que pese existe a sinalização, nós reforçamos diversos meios de comunicação, o perigo que é você ultrapassar numa faixa contínua, isso acontece muito. Outra coisa é que nós percebemos, pelo menos na rodovia, as pessoas do banco da frente dificilmente estão sem o cinto, porém seus passageiros atrás, eles normalmente estão sem o cinto, e isso também é infração, e a penalidade é igual de um condutor estar sem o cinto. Então, lembrar sempre as pessoas que todos os ocupantes do veículo eles devem utilizar o cinto de segurança.
Tá? Então, então assim, a destacar, todas são cometidas, tanto a embriaguez quanto o excesso de velocidade, as infrações em motocicletas, o celular. O celular a gente percebe que está aumentando, né? Ano a ano você vê que o número de infrações registradas de uso indevido do celular, elas têm aumentado. Porém, as que são assim, as principais que nós mais nos deparamos são tanto a ultrapassagem em local proibido, segurança em alguns dos ocupantes do veículo. Local proibido e o uso do celular, ele não precisa necessariamente que o condutor seja abordado? Como que funciona? Bom, isso se chama infração à revelia, tá? Ou seja, não tem como eu fiscalizar o seu pneu se eu não parar o seu veículo, infração que não permite ser feita a revelia. Porém, ou que você ultrapassou no local proibido, eu não preciso do seu veículo. Em regra, nós paramos, que é para o condutor saber que ele cometeu uma infração errada e a infração, a notificação que elaboramos, a intenção é reeducar aquele condutor para tipo de infração. Então, as infrações, toda infração em que ele possa vir daquele ato infracional sem ter que parar o veículo. Certo. Eu vi uma pesquisa que as mortes em acidente nas estradas para o litoral, elas aumentaram em 40% no fim do ano passado. Como que a gente pode... Tem que contextualizar um pouquinho o nosso país de novo. Veja que, às vezes, nós estamos num pedacinho, não reflete em tudo a economia do país. Não estou aqui para fazer mérito de economia, salvo uma crise econômica terrível. A 2018 foi um período de recessão, de falta de emprego mesmo no nosso país, né? Com problemas de escândalo de corrupção que foram divulgados. Então os investimentos saíram do nosso país, naturalmente as pessoas perdem emprego e naturalmente as pessoas procuram menos os destinos de turismo, né? Elas vão priorizar outras situações. Com a economia com boa expectativa, no verão de 2018 para 2019, nós já tivemos o quê? Além daquele aumento natural que todo ano existe, nós tivemos aquelas pessoas que no ano tinham se reservado o litoral naquele ano. Então, eu comparo, sim, eu tive um aumento de 40% no número de acidentes, mas equivale, né? Se a gente fala do número seco de acidentes, sim, realmente aumentou. Um ano anterior, que eu tinha menor. E tenente, como é base, existem contadores que medem quantos veículos passaram ali por hora. E aí faz o fechamento do dia e nós temos uma expectativa de tráfego. Então, quando existem algumas operações nas rodovias tal, e até a imprensa nos preocupa de tráfego, quando nós falamos isso aí, é frente aos contadores que existem e frente às experiências de feriados passados. Realmente de volume de veículos de 35%. Certo. E além de todos esses 5, né, dos principais fatores de risco em acidentes, também temos as questões de perigo de pista molhada, neblina, inclusive em trechos de serra, e a distância segura também do veículo da frente, velocidade. Normalmente você percebe quando o veículo que está à sua frente vai parar, num dia normal. Você dá uma olhada e consegue perceber. Imagina num caso de neblina, que aquele veículo vai parar. Você só vai perceber que o trânsito à frente dele está parando quando ele começar a parar. Então, naturalmente, você tem que ter um espaço maior para reagir. Então, por isso que nós aconselhamos que o condutor ele aumente um pouquinho a distância do veículo que vá à sua frente e só pare, em caso de neblina, só pare no acostamento em caso extremamente emergencial, porque o acostamento as pessoas têm uma falsa impressão que ele é um local seguro. E exatamente ao contrário, é um local para emergência. Então é um local onde uma pessoa está passando mal, ela joga para o acostamento sem pensar duas vezes, entendeu? E se tiver alguém parado lá, vai ocorrer o acidente. Se tiver necessidade de parar no acostamento, lembrar de sinalizar o seu veículo também, né? Com triângulo, com galho de árvore, com alguma coisa que ela possa ser vista antes. E com né? distância. E com uma distância. Às vezes a gente encontra veículo no acostamento com triângulo a 5 passos. 5 passos ainda está sendo generoso. Eu já vi triângulo no vidro do veículo, entendeu? E não é assim. Nós temos, de acordo com cada velocidade, o CTB prevê uma distância que tenha que estar aquele triângulo. Enfim, e para os dias de chuva, saber que aí vai ainda mais a importância da primeira manutenção.
do pneu do pneu do veículo ele tá em condições, né? Veja que o pneu ele tem uma data de validade que é o TWI, né? Então, quando a marca dos sulcos, vamos chamar de sulcos dos pneus, eles atingem o TWI, é hora de trocar o pneu. Certo. Nós tivemos o mês Maio Amarelo, né, mês de prevenção de acidentes de trânsito, mas essa é uma pauta que a gente tem aí que levar para o ano inteiro, né, porque o ano inteiro as pessoas andam de carro. Qual a dica assim, de segurança que fica para quem está nos assistindo para a gente encerrar? Bom, o Maio Amarelo ele é só um reforço, né? Assim como nós temos, cada mês tem uma cor e nós vivemos aí mês de doação de sangue, mês de prevenção de mama, mês de prevenção de vários tipos de prevenções que o país, através de campanhas publicitárias, tenta trazer para a sua população lembretes importantes. E o Maio Amarelo é o que fala da acidentalidade de trânsito, né? O Maio Amarelo ele se preocupa sempre em fazer palestras, né? Então nós intensificamos a parte de conscientização, tá? É claro, atingir todo mundo é muito difícil, né? As pessoas elas pensam diferente, as pessoas priorizam coisas diferentes, mas o trânsito ele é um local onde todo mundo se mistura, né? Desde a pessoa mais pobre que está caminhando, às vezes até a pessoa mais rica que está com o carro de 1 milhão, mas todos temos que respeitar o trânsito. Tanto o pedestre ele tem que respeitar o trânsito quanto quem está nos veículos, né? Então, para finalizar, o meu conselho é que as pessoas sempre busquem seguir as regras existentes, né? As regras elas existem, as leis elas existem para que o bem comum prevaleça, né? Então, e as pessoas que forem utilizar o seu veículo, que tenham cautela, né? Se você tem um compromisso no outro dia, você sabe que você não pode atrasar, tem que se programar para sair um pouquinho antes, né? Porque querer compensar na estrada algo que você, por algum motivo, não fez antes, a chance de isso dar errado, de você acabar morrendo numa estrada, você matando um inocente é muito grande, né? Então ter consciência de respeitar a legislação, de não beber, de não usar o celular, né? de começar com esse hábito que lá atrás foi tão difícil as pessoas usar o cinto na frente, hoje a gente vê que é um hábito normal. Por que não a gente trazer esse hábito para todos os ocupantes do veículo, os motociclistas, né? Atenção com o capacete, usar o seu capacete da forma correta, usar os retrovisores do veículo, da motocicleta, verificar a condição de relação, né? da motocicleta, de pneu, dos seus faróis, da sua lanterna. Um motociclista com uma blusa preta à noite sem a lanterna traseira, ninguém enxerga ele. Então, às vezes queima a lanterna, é só uma lanterna, é importante trocar. Então, e para os condutores em geral dos veículos, os carros em geral, sempre também cuidar da manutenção do seu veículo e estar bem para dirigir, tá? É importante dirigir descansado. Não tem como, não existe fiscalização para sono, tá? A polícia ainda não criou um dispositivo de fiscalizar sono, e isso é da consciência de cada um. Então, os órgãos de fiscalização, eu repito, têm sua responsabilidade na redução de acidentes, mas a gente precisa da colaboração de todos. Só mais um gancho que eu me lembrei agora a respeito das nossas rodovias no país e na nossa região, principalmente já que a gente está falando aqui de Vale do Paraíba. São rodovias consideradas seguras, bem sinalizadas, com um asfalto bacana para o tráfego. Não é muito difícil a gente comparar, né? Então, críticas sempre vão existir, melhorias sempre são possíveis, inserção de novas passarelas, inserção de uma nova proteção metálica, de uma nova mureta de concreto, enfim. Trabalho, assim, de sim, entendeu? A poda do mato, a pintura de uma faixa, mas se nós sairmos e for para os nossos estados vizinhos aqui, para rodovias sem concessão, tá? As pessoas vão ver que realmente nós estamos em boas rodovias, tá? Estamos em boas rodovias. Em rodovias em condições ideais? Não.
Ainda há muito a melhorar, mas estamos em boas rodovias, tá? E saibam que as pessoas que trabalham com as rodovias são pessoas sérias e que tentam proporcionar que a viagem de todos seja a mais segura possível, tá? Mas nós, mais uma vez eu reforço, ninguém faz nada sozinho. Cada pessoa ela tem que ser consciente dos seus atos, né? Então, eu vou para uma festa? Eu vou beber? Vou. Tem alguém que vai comigo que não vai beber? Não, não tem. Então, vamos procurar um outro meio para aproveitar essa festa. Vamos utilizar um aplicativo, vamos utilizar um táxi, para que a gente vá para essa festa, aproveite a festa e não comprometa a segurança dela e das outras pessoas. Com responsabilidade. Sempre, entendeu? Então, o que eu percebo na minha pequena experiência ainda com o trânsito é que conforme nós vamos criando a responsabilidade para trânsito, como a gente criou para tantas coisas, né? Nós temos responsabilidade para tantas coisas, para inúmeras coisas. Ou se conseguimos despertar para essa responsabilidade de trânsito, nós teremos cada vez um trânsito mais seguro e quem sabe a gente chega naquele número utópico de 0 mortes em trânsito. Tenente, muito obrigada aí pelos seus esclarecimentos, pelo seu recado também para o motorista que está nos assistindo, sempre bom estar atento, porque é a sua vida, né? É a vida de cada um de nós que está em jogo. Então, muito obrigada pela sua participação. Agora a Vale está sempre de portas abertas para divulgar o trabalho da polícia. Nós agradecemos também a você que ficou nos assistindo. Ao longo do mês teremos outras entrevistas. Vamos encerrando essa por aqui.